Olá, aqui é o professor Ivan Valdomiro trazendo mais uma aula de matemática para o ensino médio. Matemática, estatística, ensino médio. Diversas exatas, professor Ivan Valdomiro. Lembrando a você, antes de começarmos, que você curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe nas redes sociais, certo? Vamos começar a nossa aula. Matemática, estatística, ensino médio, frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta e frequência relativa. Suponha em um grupo de 10 pessoas seja feita uma pesquisa para saber que tipo de esporte essas pessoas preferem. Fazendo a pesquisa, tivemos o seguinte resultado. Ana prefere futebol, Pedro, futebol, João, vôlei, Maria, natação, Juca, automobilismo, Ramon, natação, Sérgio, vôlei, Rêmulo, automobilismo, Juan, vôlei, Ricardo, futebol. Então, o número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Então, o número de vezes que um valor da variável esporte, futebol, por exemplo, é citado, representa a frequência absoluta desse valor. Quantas vezes futebol é citado aqui? 1, 2, 3. 3 vezes. Então, temos aqui ao lado. Futebol 3, frequência absoluta 3. Vôlei é citado 3 vezes, 3 pessoas preferem, das 10, né? Natação, 2 das 10 preferem, está 2 vezes, frequência absoluta. Automobilismo, 2 vezes é citado, certo? Passemos para o próximo. Nesse exemplo, a variável é esporte e a frequência absoluta de cada um desses valores é vôlei 3, futebol 3, natação 2 e automobilismo 2. A frequência relativa do esporte futebol é 3 em 10, 3 em 10, ou 3 para 10, ou 0,3 ou 30%, certo? A frequência relativa de vôlei é 3 em 10 também, ou seja, 3 para 10, ou 0,3 ou 30%. A frequência relativa do esporte natação é 2 em 10, ou 2 para 10, ou 0,2 ou 20%. E a frequência relativa do esporte automobilismo é 2 em 10, ou 2 para 10, ou 0,2 ou 20%. Escrevendo os dados em uma tabela, temos esses dados no quadro seguinte. Passemos ao quadro seguinte. Aqui nós temos o quadro. O esporte, que é futebol, vôlei, natação e automobilismo, são os valores de esporte, certo? Frequência absoluta e frequência relativa. Para o futebol, nós temos a frequência absoluta 3 e a frequência relativa 30%. Para vôlei, que é a modalidade de esporte, nós temos a frequência absoluta 3 também e a frequência relativa 30%. Natação, tivemos uma frequência absoluta de 2 e a frequência relativa representa 20%. Para o automobilismo, a frequência absoluta é FA 2 e a frequência relativa, aliás, frequência relativa 20%. Então está aí montado o quadro do que obtivemos nessa simples pesquisa. Até aqui nós já vemos um pouco do início do que é uma pesquisa e seus dados em tabela, certo? Então ficamos por aqui com esta aula de hoje. Desejo a você que tenha tido um grande proveito nesta aula e na próxima aula nós vamos começar a iniciar as atividades, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!